Tá mutado. Eita, tava disputado. Desculpa, gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos bem no início, vamos hoje caminhar um pouquinho mais, tratar da questão 15 e 16. Então, nós pedimos a você aí o apoio, caso ainda não se inscreveu em nossos canais, que se inscrevam, curta, comente e também aí compartilhe. Participe dos estudos conosco. Os canais são Espiritismo em Kardec, do Eric, Kardec Tube do Michel e o Estudar Kardec do Lauro, que vocês vão encontrar dentro desses canais vários estudos aí para que você possa aproveitar bastante e conhecer bem o Espiritismo, tá bom? Eric, boa noite, passo para você, depois para o Michel. Michel, também boa noite e obrigado por mais uma noite de estudo aqui no canal Estudar Kardec, pessoal. Boa noite, é um prazer estar aqui e espero que com certeza será um excelente estudo. Muito obrigado. Boa noite, Lauro. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Estamos chegando no fim do nosso primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Faltam aí 2 questões ainda sobre Deus. Vamos ver se depois a gente dá uma comentada para ver se o pessoal ainda tem algumas dúvidas. Evidentemente que a gente não esgotou o assunto, mas para nível de início, vamos ver se o pessoal captou bem as ideias gerais para a gente prosseguir. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estudar a questão 15 e 16 do Livro dos Espíritos, ainda o capítulo 1 sobre Deus. É isso aí. Hoje, né, como nós estávamos conversando agora há pouco, Kardec está fora do ar, porque ele está em atualização. Acredito que logo, logo ele vai estar aí pronto para que a gente possa usar de forma mais eficiente. Mas nós vamos compartilhar aqui a partir do e-book, né, o Livro dos Espíritos no formato também de e-book. E aí eu passo para você aí, você ou o Eric, quem for ler. Eu posso ler. Só para o pessoal não confundir, Lauro, ali na legenda que está passando embaixo, está aparecendo hashtag 12 parte 2, mas é o estudo 13, tá? Só para o pessoal não ficar perdido. Mas entrando então na questão 15, nós estamos vendo sobre o assunto panteísmo, né? É o último assunto do capítulo sobre Deus do Livro dos Espíritos. A gente já viu aí o conceito de Deus, o que se entende por Deus para o Espiritismo. A gente já mostrou aí como é que os Espíritos tratam da prova da existência de Deus, né? A gente viu também características, os atributos de Deus, que são características, entendimentos nossos sobre Deus, mas um entendimento possível que a gente pode ter de Deus, né? Aquilo que ele tem que ser, que se ele não for assim, não seria Deus. Nós vimos que há um limite para entender Deus, que a gente não consegue entender de uma maneira completa, e que a gente só vai ter essa noção da natureza íntima de Deus na fase de espírito puro. Então, a gente viu as limitações na compreensão de Deus e a utilidade daquilo que a gente tem como informação dos espíritos. E a gente viu também qual é o diferencial do espiritismo quando vai tratar de Deus, já que o espiritismo ele ganha uma força a mais porque ele provou o espírito. Então, ao provar o espírito, Deus se revela de uma maneira muito forte. Hoje mesmo eu estou lendo um livro de um filósofo ateu, e ele é impressionante, né? Um filósofo moderno, e ele diz exatamente isso, que se houvesse uma vida após a morte, a crença em Deus seria um problema, não seria
não seria um problema, né? Então é justamente o que o Espiritismo resolveu. Claro que esse filósofo não conheceu o Espiritismo, mas quando eu coloco o espírito provado, quando eu mostro que há uma inteligência além do cérebro, eu tenho então Deus se revelando como uma consequência lógica, né? E agora a gente ainda está vendo aí as duas últimas questões sobre o panteísmo, que são propostas que se levantaram aí na história da filosofia. E eu vou ler a questão 15, comentar um pouco e passar para o Eric. A resposta é bem curtinha, então. Questão 15. Kardec pergunta: que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? E aí os espíritos respondem, é uma frase só: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Então aqui Kardec coloca propriamente o conceito de panteísmo, né? Um conceito de panteísmo em que ele vai mostrar o que é o panteísmo, né? É essa ideia de que o universo inteiro, né, inclusive a gente, né, nós seríamos partes de Deus. Todo o universo seria o próprio Deus. Deus seria a própria natureza, o próprio universo. Então, é como se a soma de todas as partes do universo seria Deus. Nós seríamos, então, cada um de nós, uma partezinha de Deus, né? E aí os espíritos respondem de uma maneira bem curta, que é uma ideia justamente mostrando o limite, né? A dificuldade que o ser humano tem de entender Deus, então ele acaba por tirar conclusões se colocando como o próprio Deus, né? Então a gente vê que ao longo da história a razão humana ela foi tentando entender o que seria Deus e tirou algumas conclusões equivocadas. Seja a conclusão de que Deus não existe, que é um extremo, seja a conclusão de que, bom, Deus existe e nós somos uma parte de Deus. Então, vejam que a razão ela vai tentando, à medida que ela vai se desenvolvendo, compreender a divindade. A gente viu que, para o Espiritismo, isso não vai ser possível, essa conclusão, porque se eu colocasse o universo sendo Deus, nós teríamos um Deus material. E lembra que a gente viu que um dos atributos de Deus é imaterial. Então, logo, não pode ser Deus. Lembra que a gente disse que os atributos serviriam de critério. Então, uma vez que a teoria panteísta coloca Deus como um ser material, ela contradiz o critério dos atributos. Logo, ela não pode ser verdadeira. Então, os espíritos vão deixar muito claro. Para o espiritismo, nós somos criação de Deus. O universo é criado, causado por Deus, mas não é Deus. É uma distinção que a gente tem que fazer entre a obra e o Criador. A gente não pode confundir Criador e obra, deixando isso muito claro. Claro que, quando a gente pensa assim, de uma maneira racional, é mais fácil de entender isso, né? Mas é um pouco fácil de entender como é que o ser humano chegou nessa conclusão equivocada do panteísmo. Porque à medida que a gente vai refletindo sobre o que seria Deus, e a gente pensa, por exemplo, vamos pensar na ideia do espírito puro. O espírito puro que tem o grau máximo de evolução. A gente fica pensando o que que é essa individualidade, o espírito puro, né?
Então, a imaginação, ela tende, se eu não tenho os atributos que o Espiritismo apresenta, eu tendo a imaginar que chegaria em algum momento em que a alma se fundiria com o todo, né? Há muitas doutrinas orientais, muitas doutrinas que acreditam nisso, né? Que a gente morre e se une ao todo, como Kardec usa o exemplo como uma gota que cai no oceano, né? Ela deixa de ser gota e faz parte de todo o oceano. Algumas doutrinas vão pensar que a gente chegaria num nível evolutivo máximo em que a gente deixaria de ser uma individualidade e se fundiria com Deus. Porque é muito difícil para nós imaginar o que é esse estágio máximo de evolução. Só que com o Espiritismo eu tenho, então, os atributos de Deus, que vão me dizer que eu não posso tirar essa conclusão. Embora alguém me possa perguntar, mas então como é que é essa fase aí de espírito puro? A gente diz, não sabemos. A gente só sabe que não pode ser essa conclusão para não entrar em contradição com os atributos de Deus. Como é que são as individualidades dos espíritos puros? O que diferencia um do outro é bem difícil a gente imaginar. O que diferencia um espírito puro de outro espírito puro? Então, a gente tende a imaginar que é uma coisa só, né? Mas a gente tem que tomar cuidado e a gente não pode tirar essa conclusão graças aos parâmetros, aos critérios que o Espiritismo dá através dos atributos de Deus que Kardec desenvolveu nas questões anteriores. Então, deixando muito claro, não há panteísmo para o Espiritismo e eu não posso tirar essas conclusões e tentar imaginar as coisas assim. Então, para o Espiritismo, a resposta mais correta quando a gente entra em questões assim é não sabemos. Se a gente tentasse descrever como é que é, né? Nós não sabemos. A gente só sabe que não pode ser como a doutrina panteísta pensa. Esse é o posicionamento do Espiritismo. Deixa eu passar para o Eric também tecer os comentários do final. Perfeito, né? Vocês sabem que obras póstumas não é uma obra fundamental, mas lá tem, né, as alternativas para a humanidade, que Kardec fala do deísmo e fala do panteísmo também, né? O panteísmo, como foi dito, ele não é compatível com os atributos de Deus, né? Primeiro, o panteísmo ele vem do orgulho, né? Como disse aí, o homem não podendo ser Deus, ele quer ser parte de Deus, né? Ou seja, o homem se colocando como Deus. Então ele vem do orgulho do homem que não sabe, né? Não sabe a natureza íntima de Deus e quer tentar descobrir essa natureza íntima colocando Deus na matéria, né? Sendo que a gente nem sabe ainda totalmente a natureza íntima da própria matéria, mas a gente quer entender de Deus, né? E teve muitos filósofos, né, Spinoza, enfim, que tentaram criar um sistema panteísta. Isso que o Michel falou é interessante, né? Certas perspectivas panteístas colocavam assim, né, que o espírito ele se funde no todo, né? Mas isso seria o mesmo que o materialismo do efeito moral, né? Seria o mesmo que o materialismo, porque você perderia a sua individualidade. Você perderia a sua individualidade. Então, do ponto de vista moral, seria a mesma consequência, né? O egoísmo social, enfim. Então, a gente deve, como Kardec faz, e a gente já viu que Kardec fala na Gênese, usar os atributos de Deus como análise das doutrinas, né, que a gente coloca, né? O panteísmo não é compatível com os atributos de Deus, né? Deus, ele é a causa, né, do universo, ele não é o efeito, ele não é o próprio universo, né? Então, não confundir o efeito com a causa. Não confundir usando a metáfora, não confundir o autor com a sua obra, né? E sem contar, né, que além dentro da doutrina panteísta, como a doutrina materialista, uma vez que a alma volta para o todo,
se perde essa individualidade, né? Ou seja, ele também, toda aquela conquista, né, gente, do conhecimento e da moralidade se perde também. Essa é uma consequência natural, né, de uma doutrina como essa do panteísmo. E, curiosamente, eu estava dentro de um carro de aplicativo e conversando com o motorista, né, e ele abriu o jogo e falou, olha, eu não compreendo muito, eu estive em centro espírita, estive em centro de umbanda e ninguém consegue me responder, né? E ele foi dizendo assim, e eu estou cada vez mais perdendo a fé em Deus, porque ele não conseguia enxergar por que tantos problemas, sendo que vão dizer para ele que Deus é bom, né? Aí então eu falei, olha, eu posso mandar para você, te direcionar aqui, né, para você ler o livro dos Espíritos, as escolhas das provas, a questão dos atributos de Deus, que eu acredito que você vai começar a encontrar resposta, mas o importante é você fazer um estudo. E aí eu falei do nosso estudo aqui, inclusive. E ele me respondeu que estava estudando, inclusive ele fez uns comentários, estava com algumas dúvidas que nós conversamos, mas ele disse para mim que ele começou a enxergar um pouco mais diferente daquilo que haviam colocado para ele sobre a questão de Deus, né, a questão das provas que são impostas, porque ele falou, cadê o livre-arbítrio? Então, não existe livre-arbítrio, porque eu sou obrigado a passar por um sofrimento. Houve, então, uma mistura, né, na cabeça dele por uma falta mesmo de esclarecimento. Então, eu acredito que o panteísmo, ele caminha para isso, ele acaba confundindo a criatura, né? E quando eu digo confundido, não é no sentido de que a pessoa não consegue entender nada, porque é difícil, né? Aqueles chamados homens de gênios, eles quererem se curvar diante de algo que pode ser maior que ele, no sentido de inteligência. Então, é muito mais fácil você criar uma doutrina onde você vai dizer, não, então, já que existe um ser superior, logo eu sou um ser superior, eu faço parte, né, desse ser, eu, como se diz, sou uma essência, por assim dizer, desse ser. E aí vira essa confusão toda que nós, né, era muito comum do século XIX, né? Essa doutrina, eu não sei qual foi a força que ela teve naquele século, como o materialismo, a doutrina materialista, mas hoje, viu, gente, a gente vive algo meio assim, viu? Uma doutrina que é espiritualista, então a grande maioria, mas pensam como materialista e como até mesmo como panteísta, sem uma perspectiva do futuro. Michel. Algo, por exemplo, primeiro que é bem complicado a questão da origem do mal, da existência do mal, essa discussão, ela é uma discussão que necessita de um estudo um pouco mais aprofundado, né? Então, a pessoa precisa estudar um pouco mais, basta ver que Kardec aqui, nesse capítulo que a gente está vendo, ele não aprofunda. É uma coisa bem curiosa. Aqui no início do Livro dos Espíritos, ele coloca ali Deus como justo e bom, comenta, mas não se detém, não desenvolve isso. Vejam que isso são questões de 1857. Aí a gente vai ver que em 1868 ele vai desenvolvendo. Então, são questões que eu preciso, porque tem a ver um pouco com o modo de saber aprender uma teoria. Entende? A gente tem que saber como se estuda uma teoria e como é que se tira conclusões a partir dessa teoria. E eu sei que isso é uma coisa que nas escolas a gente dificilmente aprende, principalmente escola pública. Não, isso nem é tratado, né? A questão de se aprender a estudar uma teoria, como que se estuda uma teoria. Na graduação, geralmente,
isso deveria ser algo bem esclarecido, mas também não é muito. Não quero entrar aqui em ficar discutindo o sistema educacional brasileiro, mas estou falando aqui em termos gerais, a gente não tem muita noção de como é que se estuda uma teoria. Então a gente estuda errado a teoria. Por que a gente estuda errado? Porque ninguém nos ensinou como estudar certo. Curioso que Kardec teve essa preocupação. Kardec, além de ensinar o espiritismo, ele ensina como estudar o espiritismo. Isso é uma coisa importante que Kardec tem, nem todo teórico tem. Né? E agora, quando a gente fala aí de movimento espírita, então é um desastre. Aí quando alguém me para na rua, quando alguém me chama no Kardec Tube lá para conversar, e a pessoa vem me citar como exemplo o movimento espírita, eu já sei que é um desastre. O estudo nas casas espíritas são muito ruins, muito ruins. Mas também não é por má fé ou má intenção, má vontade também dos dirigentes, é que os dirigentes também não aprenderam, né? Então, um assunto como esse, como a questão do bem e do mal, de Deus, eu preciso primeiro eu preciso primeiro tratar de pontos básicos para depois desenvolver, né? Tanto que aqui ele não desenvolveu, Kardec não desenvolve aqui, por isso que a gente não tratou muito. Na Gênese ele trata mais, né? Mas claro que se a gente não tiver um estudo, eu diria, minimamente correto, às vezes pode tirar algumas conclusões equivocadas sobre isso. Às vezes eu vejo o movimento espírita tratando muito ingenuamente a questão da existência do mal, do sofrimento, né? Então, quando eu explico de uma maneira ingênua, a pessoa que é mais crítica e que está lá na casa espírita, ela, por educação, não diz nada, ela não discute. Mas no interior dela, no pensamento dela, ela não fica convencida. É muito comum isso nos estudos do movimento espírita. A pessoa não fica 100% convencida, mas como o centro espírita é um ambiente castrador, se a pessoa começar a questionar muito, ela é mal vista, logo vão começar a dizer que ela está obsediada, que ela está perturbada. Ela é meio que forçada a aceitar para fazer parte daquele grupo da casa espírita, senão ela é escanteada, criticada, colocada de lado. Não há um ambiente de aprendizado real na casa espírita. Então, muitas pessoas fingem entender, fingem concordar para fazer parte do grupo. Ninguém quer se sentir excluído. E aí o conhecimento não se dá. Então, esse senhor que tu conversou, ele teria que fazer um estudo completo das obras, depois estudar de novo, aprofundar o assunto específico. É uma coisa um pouco demorada, né? Não basta simplesmente eu pegar qualquer absurdo ou maldade que existe na humanidade e simplesmente dar uma explicaçãozinha assim, fraca e achar que eu estou explicando o que o Espiritismo diz. E por fim, sobre essa questão, as escolhas que eu faço teóricas são sempre por comparação. Quando eu vou escolher uma teoria, eu tenho que comparar aquela proposta com as outras que eu tenho. É assim que eu aprendo. Kardec nos ensina, é sempre assim. Como é que eu aprendo? Por exemplo, quando Kardec vai tratar do céu e inferno, lá na obra O Céu e Inferno, para quem já leu, como é que ele procede? Ele apresenta todas as alternativas. Então, eu apresento todas as possibilidades teóricas. Primeiro, ele apresenta o nada. Então, a primeira possibilidade, não há nada após a morte. É o materialismo. É uma opção. Segunda opção, há algo depois da morte, mas eu vou me fundir com um todo, que é o panteísmo. Aí Kardec vai dizer, bom, o panteísmo e o materialismo, eles têm, que nem o Érico falou, eles têm a mesma consequência. Nas duas eu deixo de existir. Eu perco a minha individualidade. A diferença é que o panteísmo eu sobrevivo um pouco mais, mas a consequência é a mesma. Se eu deixo de ter a minha individualidade e me uno com o todo,
É a mesma coisa que o nada da morte do materialista. Eu deixo de existir. A terceira opção, Kardec vai colocar, bom, eu tenho céu e inferno. E a quarta opção é a proposta espírita. Então ele coloca uma atrás da outra, mostra o que cada uma diz e faz você concluir por comparação. É assim que a gente aprende. A mesma coisa Kardec faz com a proposta espírita. Quando a gente vai pegar a introdução aqui do Livro dos Espíritos, aquela introdução que a gente já viu, o que ele faz? Ele apresenta todas as tentativas de explicar o fenômeno espírita e a do espiritismo. E aí a gente vai comparando todas e vê que a do espiritismo é a que melhor explica. Então Kardec sempre procede assim. Ele apresenta as alternativas e aí você, por dedução e eliminação, vai escolher aquela mais completa, mais racional, que Kardec apresenta ser a do espiritismo. Com essa questão de Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando a gente for estudar, quem for estudar lá na Gênese o bem e o mal, por que que existe o mal no universo, Kardec apresenta as alternativas. E a gente vai ver porque a do espiritismo é a que mais atende à razão. A gente vai ver que é a do espiritismo. Isso quer dizer que depois desse entendimento, dependendo se a gente vê alguma coisa absurdamente terrível na Terra, que a gente não vai ficar triste, chocado, indignado? Claro que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente vai estudar uma teoria, a gente tem que saber separar as questões emocionais, sentimentais da razão. Então, por exemplo, para concluir essa minha fala, a gente estuda a doutrina espírita e entende o espiritismo como a doutrina que melhor comprova e explica a vida após a morte. Mas daqui a pouco a gente acaba por perder, entre aspas, né? Morre um parente nosso muito próximo, aí a gente se pega triste. Isso é normal. Mas nota que é uma coisa diferente da outra. Racionalmente a gente sabe. Mas a gente se pega triste. Isso é natural. Né? A gente tem que aprender a separar. Então, às vezes eu vejo as pessoas tratando a questão do bem e do mal, estudando com as emoções misturadas juntos, né? De repente a pessoa passou por alguma coisa muito brutal, ouviu ou ouviu falar, e ela quer estudar filosofia assim, mas não é assim, né? Eu tenho que estudar com a razão, eu não posso estudar com a emoção. A emoção nem sempre acompanha a razão. Aliás, isso é ser espírito imperfeito. O que é ser espírito imperfeito? Racionalmente a gente sabe, mas as emoções entram em contradição com aquilo que a gente sabe, que a gente quer. É porque a gente é espírito imperfeito. Como é um conhecimento muito novo, a gente tem que trabalhar bem. Então, as pessoas que estão nos vendo, de repente, elas não sentiram que tudo que a gente tratou até aqui ainda as convenceu, fiquem tranquilas, né? Aliás, a gente tem noção disso, né? A gente está fazendo um estudo inicial, apresentando algumas questões, tentando apresentar os pontos gerais, mas a gente precisa sempre ir aprofundando mais. É assim que se aprende, né? Depois eu quero ver, tem uma pergunta, eu vi do Alex ali, perguntando sobre misticismo. Eu não entendi. Eu não entendi ele disse assim, você não fala nada sobre o misticismo. Eu queria entender o que ele entende, o que ele está entendendo por misticismo, para a gente poder comentar. Porque como não é um termo próprio que exatamente assim Kardec vai tratar, de repente eu não sei exatamente o que ele está entendendo por isso, para a gente poder comentar. Então, se ele puder explicar o conceito de misticismo que ele está dando, se vocês também quiserem comentar sobre tudo isso. Ele pediu o meu contato, né? Você pode me enviar um direct no Instagram no @espiritismo Kardec 1, né? Que é meu Instagram, né? Mas eu falo sim do misticismo, eu já falei diversas vezes. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu já falei diversas vezes do
no misticismo, inclusive do misticismo presente no movimento espírita brasileiro enfim. Agora, o que o Michel estava falando é interessante, né? De muitas vezes a pessoa ela não tem uma fé raciocinada, né? Ela se leva muito pelos sentimentos, né? Então acontece algo ruim ou tem algum desastre, né? Recentemente caiu o avião lá em São Paulo, né? E eu tenho acompanhado que tem surgido uma nova onda de canais ateus no YouTube, e sempre os canais ateus repetem assim, não, cadê Deus nesses momentos, né? Eles ficam falando, eles aproveitam esses momentos de tragédia para apontar e falar, cadê Deus nesse momento, né? Então, e as pessoas, elas não têm uma base de uma fé raciocinada, né? Tem uma fé emotiva, né? O corpo é só uma vestimenta, né? O corpo, né? As nossas provas e expiações que a gente passa aqui, o espiritismo não se propõe a explicar individualmente cada caso, né? Mas a gente sabe que são provas e expiações que auxiliam no nosso progresso, né? Que a gente não está aqui por acaso, né? Nesse mundo de provas e expiações com esses problemas específicos, né? Então, o entendimento da reencarnação, né, isso tudo se esclarece, mas a maioria das pessoas elas não procuram uma explicação racional para as coisas, né? Elas só agem elas querem uma fé emotiva, elas têm uma fé emotiva, né? Simplesmente afetiva, não algo racional fundamentado. E o que é curioso, né, como nós sempre falamos sobre a questão de romances, então, né, para as doutrinas, para as religiões, criaram, né, a ideia de céu e inferno, e aí, né, isso perdurou e perdura aí, né, há séculos. No movimento espírita cria-se algo semelhante, né? Não quero passar só pelo assunto, não, que é o chamado umbral, chamado colônias, e que acaba levando a pessoa para aquele mesmo medo, aquela mesma incerteza, como nas religiões. Né? Então, veja, agora, quando você faz um estudo dos atributos de Deus, e aí, pegando esse gancho que o Eric comentou da queda do avião, você faz um estudo dos atributos de Deus, né? Você, aquilo até que o Michel, certa feita, falou, olha, né, por que aconteceu o acidente? A gente não sabe o motivo, né, do ponto de vista da vontade de Deus, mas a gente sabe que Deus é bom e justo. Esses são atributos dele, soberanamente bom e justo. Então a gente não consegue explicar o motivo, mas a gente sabe, confia porque Deus é soberanamente bom e justo. E é isso que falta para... E, de novo, o Michel vai tratar da questão do estudo muito, muito... Como diria o Beto, se ele estivesse aqui, aporcalhado, os estudos, né, de certa forma, aporcalhado, que isso é feito nas casas espíritas, passa por essas questões, mas não aprofunda. E aí a ideia de um local para sofrimento acaba pesando. E aí cria a incerteza. A incerteza. A pessoa fala, gente, será que ao morrer eu vou para um umbral? Será que eu vou ser castigado? Vou ficar preso? Vou passar fome? Né? Sede? Aí a gente cai na mesma questão das religiões. Não muda muita coisa. Mas é isso aí, gente. Aí, a Lucimar trouxe algo para nós aqui, caso vocês queiram ler aí, ó. Exatamente. Isso é outro problema, né? Enquanto os ateus usam isso para querer tirar a crença em Deus das pessoas, né? O movimento espírita vem e fala que foi um karma coletivo, né? Ou que a espiritualidade agiu, né? Óbvio que não, né? As coisas seguem o curso natural, né? A lei natural, né? Não inclusive o livre-arbítrio do ser humano, né? O avião para funcionar depende da manutenção, né? E diversas coisas. Então,
Agora, é como eu falei, né? O espiritismo ele coloca que as coisas são provas e expiações, as vicissitudes da vida, né? Mas ele não diz diretamente sobre um caso específico, né? Você não pode pegar um caso específico e dizer não, igual tem em demasia no movimento espírita brasileiro, né? Às vezes tem um desastre natural, né? Aí fala, não, aquelas pessoas que estavam ali, né? Todas elas fizeram tal coisa em determinada época, né? Eu me lembro que teve o caso da Boate Kiss, vocês lembram? O pessoal teve aquela coisa trágica lá e fala, não, todos eles eram da Alemanha da década de 30 e fizeram mal para os judeus, é por isso que morreram. Então é uma coisa que você não pode afirmar, né? Você não sabe, né? O Espiritismo ele dá uma explicação geral baseada na reencarnação com relação a, a provas e expiações, né? Inclusive, não quer dizer que todos ali que desencarnaram estivessem em expiação. Poderia ser uma prova, ou para alguns poderia ser uma prova, para outros expiações. Você não conhece o passado daqueles espíritos, né, para afirmar. Você não tem nenhuma base para fazer esse tipo de afirmação. Né? Normalmente é um médium que escreve que foi isso e já acreditam, né? Por isso que o conceito de... Em obras póstumas, Kardec fala das expiações coletivas, né? Embora não seja uma obra fundamental, mas a forma como é usada no movimento espírita brasileiro é terrível, né? Não, você não pode sair afirmando esse tipo de coisa que né? Fala assim, todos aqueles espíritos ali estavam reunidos numa vida passada e fizeram o mesmo crime, por isso estão todos juntos ali e especifica qual o crime, né? Enfim, você não tem como fazer esse tipo de dedução ainda mais partindo de um médium ou de um palpite, enfim. É o mesmo com relação aos casos individuais, né? Se tu vê uma criança que nasce com síndrome de Down, né? Ou uma criança que nasce sem as pernas, você não pode dizer que foi uma expiação. Pode ser uma prova, ou muito menos dizer qual foi a expiação dele, qual foi o erro que ele fez, né? Para estar ali, né? Apontar o dedo e dizer com certeza. Enfim. Quando a gente vai tratar, quando a gente sai do campo teórico, hipotético, e vai tratar de vidas, da vida das pessoas, casos particulares, a gente tem que ter muito cuidado, primeiro para não faltar com a verdade. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, a informação que eu vou dar para aquela pessoa não ser uma informação falsa. Esse é um dos cuidados que a gente tem que ter. A explicação. Tudo. E o segundo cuidado que a gente tem que ter, que é independente se é verdade ou não a explicação, a gente não pode esquecer da caridade, do respeito, do cuidado com as pessoas, porque a gente está lidando com pessoas, com espíritos imperfeitos, que têm os seus limites, as suas dificuldades, as suas dores. A gente não pode usar, eu não posso usar a verdade para causar mal para outra pessoa. A gente tem que ter muito cuidado. E a Kardec sempre falava eu não misturo as coisas, eu jamais posso misturar o campo do verdadeiro e do falso com o campo do bem e do mal. Isso eu não misturo. Mas eu não posso usar da verdade para fazer mal para alguém. Então a gente tem que ter cuidado para não machucar as pessoas, para não ser injusto, para não ser maldoso. Então, às vezes a gente está lidando com a dor de uma pessoa e vai falar algo que, na maioria das vezes, nem é verdade. O movimento espírita dá pitaco que nem é verdade. E mesmo que fosse, a gente tem que ter cuidado. Assim como para qualquer pessoa, a gente vai dar uma notícia. A gente vai dar uma notícia. Vamos pegar um exemplo, um médico. O médico vai dar uma notícia para um paciente, ele tem o dever de dizer a verdade. Mas ele também sabe que tem toda uma maneira de falar.
Gente, são coisas que não é que tem que deixar de dizer a verdade, mas tem que tomar cuidado. Agora, o problema do movimento espírita é que ele nem tem cuidado e nem diz a verdade, porque ele dá explicações que não são as explicações que entram de acordo com o espiritismo. Ainda falando sobre isso, vamos, já que é importante a gente já ir esclarecendo isso, né, porque é um dos objetivos do nosso estudo, sempre é esse. Para a gente entender essas questões, a gente sempre tem que partir de princípios gerais. Os princípios gerais são mais fáceis de entender. E aí, por dedução e por hipótese, a gente vai tentando achar uma explicação para casos particulares. Mas a gente tem que deixar claro que é por hipótese. Por quê? Porque a gente não tem acesso para saber aquele caso específico, se foi isso, se for, ou se não foi. Então, a gente fala por hipótese baseado em princípios gerais. Então, por exemplo, que nem a gente estava fazendo exercício aqui. Olha, Deus é justo. A gente toma como princípio que Deus é justo. Bom, se Deus é justo, determinado acontecimento tem que ter uma explicação justa. Olha, eu expliquei o acontecimento? Não. Eu só estou usando o princípio do Espiritismo, que Deus é justo, e concluindo, olha, por mais doloroso que esse fato seja, ele tem que ter uma fundamentação justa. Qual é essa fundamentação? Não sei. Mas eu estou só usando o princípio da justiça. Aí eu vou entrando um pouco mais. Pode ser que aquele espírito escolheu uma aprovação, passar por determinada situação assim? Pode ser. Pode ser que o próprio espírito escolheu. Da mesma maneira que a gente escolhe determinadas coisas para a vida da gente aqui, a gente escolhe, às vezes, trabalhar mais para de repente, ganhar por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos criar um exemplo aqui para mostrar como muitas vezes a gente pode escolher aquilo que é mais difícil porque a gente quer ter algum benefício maior. Por exemplo, eu escolho que eu quero comprar um carro melhor, quero trocar de carro, e aí eu faço o cálculo, olha, eu vou ter que trabalhar tantas horas a mais por dia para ganhar tanto mais de dinheiro para poder, até o final do ano, comprar um carro novo. O que a pessoa faz? Ela, para atingir um objetivo final, ela escolhe trabalhar mais. Ela vai passar um tempo dormindo menos, ela vai passar um tempo mais cansada, mas ela escolheu isso por quê? Porque ela quer, naquele período ali, comprar uma casa, comprar um carro. Então, eu estou usando um exemplo nosso para a gente entender que muitas vezes a gente escolhe. Uma pessoa escolhe que vai deixar de frequentar festa, que vai deixar de ir à praia, porque ela quer ficar estudando para um concurso. Olha, eu escolhi deixar de lado um prazer, escolhi algo mais trabalhoso, mas porque eu quero me preparar para um concurso que depois, quando eu passar, eu vou estar numa situação melhor. Nota, a gente passa a vida inteira fazendo isso. Às vezes eu vou passar por um procedimento cirúrgico que vai doer, que vai ser dolorido a recuperação, mas é que vai ser melhor, porque se eu deixasse aquele problema sem fazer cirurgia, mais para frente seria algo pior. Então a gente escolhe, às vezes, passar por uma cirurgia dolorida, de recuperação dolorida. Nota que na vida da gente diária, a gente escolhe, muitas vezes, algo mais dolorido ou mais trabalhoso naquele momento, abdicando de certos prazeres, para ter um resultado melhor. Por que esse exemplo? Porque o espírito é a mesma coisa. Fora do corpo, a gente não pensa como a gente pensa no corpo. Aqui a gente dá um valor extremo à vida no corpo. A gente é apegado ao corpo. Mas como espírito, que a gente está na verdadeira vida, a gente não pensa assim. Então, às vezes, o espírito escolhe um contexto mais difícil, uma aprovação mais dura. Então, o espírito pode escolher. Então, nota, isso é usar os princípios espíritas para tentar entender as situações. Por exemplo, um outro consolo que o espiritismo dá quando acontece uma tragédia, alguma coisa, né? O espiritismo, qual é o principal consolo que o espiritismo dá?
Não é ficar explicando o que a pessoa fez na vida passada, que é isso que o movimento espírita faz. É mostrar para aquelas pessoas que aqui ficaram que ali o que foi destruído são os corpos. A pessoa não morreu. A pessoa continua viva. Que a dor vai ser a dor da saudade, mas é uma saudade momentânea. Que toda noite, quando a gente sai do corpo, durante o sono, a gente tá com esses espíritos. A gente continua convivendo com eles, só que a gente não lembra. Que depois que a gente sair do corpo aqui, a gente vai se reunir também. Como duas pessoas que fazem uma viagem, cada um para um local, passam anos separados e depois se reúnem. Então, esses são os consolos do Espírito. Não ficar dizendo que a pessoa, porque em tal encarnação ela fez isso, ela fez aquilo. Quando as pessoas surgem usando o nome do Espiritismo para isso, e é de uma maldade usar o nome do Espiritismo para isso, o que o telespectador deveria fazer? Dizer assim, como é que esse cara sabe disso? Quem disse isso para ele? Quem garante que isso é verdade? Por que um espírito superior diria essas coisas? A gente devia ter esse senso crítico. Tem pessoas aí, agora aconteceu esse acidente aí com o avião, já veio o movimento espírita com as explicações furadas. A gente não sabe ainda nem o que causou materialmente a queda do avião. Mas aí o movimento espírita vem com as explicações espirituais. Aí eu pergunto, baseado em quê? Em quem? Quem disse? Mas o espírito disse para o médium. E daí? Só porque o espírito disse não é verdade? O espírito são as almas dos homens só porque ele falou. Então as pessoas têm que parar os espíritas têm que parar de querer dar explicação furada. E as pessoas têm que parar de acreditar nessa gente. Porque aí eles vão começar a perder a audiência. Mas o que vem de gente usando o nome de espiritismo, explicando. E aí a gente vê, cada um inventa uma história mais fantástica, né? E aí o nome de espiritismo vai pro ralo. A gente não sabe. A gente não sabe nem a causa espiritual daqueles espíritos que estavam ali envolvidos e nem a causa material do acidente. O que a gente sabe enquanto espírita para confortar as pessoas? Só foram os corpos. A dor que fica é a dor da saudade. Mas só foram os corpos. A alma continua vivendo, as pessoas vão continuar vivendo, se amando, pode se comunicar através da evocação, todas as noites fora do corpo a gente está com elas, e quando desencarnar a gente vai estar tudo reunido de novo. Olha, faça prece, ou tente evocar esse espírito para que ele fique melhor, para que ele fique bem. Tá, isso que deveria ser o papel dos espíritos. Mas não, a gente fica criando historinha, né? Não, porque na vida tal, aqueles espíritos fizeram assim, assim, assado. Isso é uma bobagem. Não, a gente não sabe. A gente não tem. Quando Kardec fala, por exemplo, ele cita dois exemplos no Céu e Inferno, de dois espíritos que tiveram a mesma ação, e cada um teve uma consequência diferente. A mesma ação. E cada um teve uma consequência diferente. Então eu não posso determinar. Não posso determinar, ficar criando, porque na outra vida é porque ele isso, porque ele aquilo. Para com isso. Isso é usar os princípios espíritas da maneira mais irracional possível. Né? E aí acaba, não ajuda, né? Porque isso não consola. Isso, na verdade, não consola. Com o que o Luciano falou ali, né? O movimento espírita nem se utiliza dos métodos de Kardec, né? A evocação, né? Por exemplo, você tem no Céu e Inferno, na segunda parte, lá no final, as expiações terrestres, né? Que Kardec pega alguns casos que eram conhecidos na época e o espírito fala, não, aconteceu isso na vida passada e tal, mas Kardec tinha todo um método, né? De evocar, de análise das comunicações, do auxílio dos anjos da guarda, do guia do grupo, São Luís, enfim, né? Hoje em dia você vê um fulano que a gente nem conhece, né? Que se coloca como médium, mas a gente nem conhece, escreve, né, uma história
E o movimento espírita já aceita, né? E divulga aquilo para, como o Michel falou, sem nenhum tipo de caridade, né, em relação à família, por exemplo, que talvez vai ter contato, né, com aquela explicação, né? Enfim. Então, é realmente complicado, né? Mas o que passa a ser até uma anomalia, e até justamente pela falta do estudo, e o Michel tocou na questão, né, de como assim a gente não levanta a questão de onde vem a informação? Como essa informação chegou através do médium? Ah, foi de um espírito, mas que espírito é esse? Qual é o grau de confiabilidade que podemos ter nesse espírito? E aí entra a questão da anomalia. Para o movimento espírita, de modo geral, quando o espírito se manifesta e usa um nome digno, aceitam cegamente. Aí entra o problema, que aí vão dizer assim, é espírito de luz. E espírito de luz, gente, não se questiona, aceita. Aí está o problema. Né? A escala espírita, ela fica completamente largada para o canto. Esquecida, desconhecida. Justamente porque o espírito usa um nome conhecido de alguém que foi, né, uma pessoa que agiu aqui de forma coerente, no bem, e aí, qual foi o critério usado para realmente certificar se esse espírito é quem diz ser? Não, não foi. Justamente aceitou. E aí é teu problema, Michel e Eric, pessoal. Quando saem levanta-se, né, essas explicações ou essas teorias para explicar um evento como esse que ocorreu nessa semana que passou, ninguém questiona porque, né, não leva em consideração esse espírito. Qual é o grau de conhecimento que ele tem, de moralidade? Como vamos aceitar isso? Não. É um espírito de luz, é um mentor, logo ele conhece tudo. Mas passo para você, Michel, ou Eric. Isso aí sempre vai ter os que querem lucrar, né, com a dor alheia. E aí a gente deixa de fazer o principal, que é como o Luciano colocou ali, podia fazer a prece, fazer invocação, inclusive para a pessoa que está sofrendo. Por exemplo, pega uma mãe, uma mãe de uma criança, que a gente viu a reportagem do avião. A gente vai o quê? Tirar o direito dessa mãe de sofrer? É uma coisa sem sentido. Só porque a gente é espírita, a gente vai tirar. A gente devia, se fosse próximo, evidentemente, né? Ajudar, dizer a pessoa a ajudar a se recompor, a ter força, a não se desequilibrar, não se revoltar, a procurar pensar na filha, se possível conversar com ela, se não for possível fazer prece, continuar a vida, se tornar uma pessoa melhor, aguentar a distância para no futuro se reunir, esses pontos, né? Mas não, a gente quer dar a explicação do que a pessoa fez no século tal, que ela fez, e sempre umas coisas trágicas, né? Sempre umas histórias que é para vender, né? É sempre umas histórias. Vocês já devem ter passado por isso. Eu já tive 15 revelações do meu passado, cada uma é diferente da outra. Esses médiuns aí me encontram e querem ficar falando. Mas só que eu sou prevenido porque eu estudei Kardec, né? Eu não dou bola. Eu não dou bola. Eu sei que isso não explica nada. É que as pessoas acham que isso é explicação, mas isso não explica nada. É que a gente gosta de ver que teve uma historinha. É o problema de não ter seguido Kardec, né? A gente vai ver que como é que Kardec procedia? Evocava aquele caso específico. E mesmo assim, se vocês prestarem atenção na Revista Espírita, as pequenas revelações que os espíritos fazem são sempre explicações também genéricas, né? É sempre, o fulano está espiando porque aí explica aquela situação, mas também não dá detalhe de quem foi, quem era, onde é que viveu, porque isso é da curiosidade, isso não acrescenta em nada, aumenta a imaginação, a curiosidade e dá espaço para os charlatães. Eles focam muito mais na questão moral, que é a principal.
né? E então é a falta de estudo, né? Falta de estudo. E o que acontece? O estudo, ele é demorado. A resposta rápida, não. O estudo, eu preciso ir construindo as ideias, eu preciso ir trabalhando, lendo textos. A resposta rápida, não. A pessoa vem, fala o que quer e deu, tá dada a resposta. Então, às vezes, Eu quero uma receita, né, Michel? Não quero uma a resposta do estudo. gente se pega na resposta rápida. Só que aí o que acontece? Essa resposta rápida que a gente pegou, ela é falsa. Ela é enganadora. Esse é o problema. Então, tem a ver também com a questão do nosso interesse. Às vezes as pessoas estão interessadas numa resposta, não querem o trabalho de estudar mais a fundo e elas querem a primeira que chega. E a gente já via isso na época de Kardec, isso já existia, né? Aquela história do se evocais uma pedra, a pedra vos responderá. Então, a pessoa, qualquer coisa que venha que diga que foi uma explicação espírita, muita gente já diz, bom, tá aí a explicação. Só que elas não se tocam e cada um dá uma explicação diferente, o que mostra que não é verdadeiro, né? Cada uma dá uma explicação diferente do mesmo fato. Demonstrando o quê? Que não se sabe. E aí, quando tu pega um espírito superior de verdade, ele nem entra nisso. Ele não entra nisso, ou com muito cuidado, porque ele quer focar na questão moral. Ele não quer trabalhar essas questões que só servem para o ego, para a imaginação, para o orgulho. Então é isso que a gente tem que aprender desde já. Mas claro que a gente se acostumou com o movimento espírita respondendo tudo. Quem já conviveu, quem teve a oportunidade de conviver nos bastidores com os médiuns famosos do movimento espírita, é surreal o que eles fazem. É surreal. Eu convivi. Eles sentam numa mesa com 10, 20 pessoas e para cada um eles dizem o passado da pessoa, o passado espiritual, quem é que foi, quem é que não foi. Eu convivi com essa gente. E são idolatrados pelo movimento espírita. Mas por que eles fazem isso? Porque aí eles têm seguidor, as pessoas compram um livro, a pessoa é para ganhar número, para ganhar audiência, né? E as pessoas ingênuas caem, né? Não, eu ia falar, né? Eu cheguei a frequentar alguns centros mais kardecianos, né? Mas o primeiro centro que eu frequentei era bem místico, né? E isso que o Michel falou é bem verdade, né? Falavam sempre da minha vida passada, né? E dos outros, né? E sempre era alguma coisa muito importante, né? Ou um rei, ou algum evento histórico muito importante, né? Nunca é no interior da Paraíba do século XIX, é sempre alguma coisa muito importante. Então, nossa, imagina a conta, né? Porque quem foi rei, participou de eventos importantes, é a minoria dos espíritos na Terra, né? A maioria era o povão ali, então imagina isso. Mas Eric, esses centros assim, tem muitos por aí, né, que fazem isso. Mas os figurões do movimento espírita fazem isso. As lideranças do movimento espírita fazem isso. Então eu vi muito isso. As lideranças, porque ainda esses centros, tem um centro ali, um centro aqui, às vezes mais para o interior, ou às vezes um centro mais. Mas os grandões que comandam o movimento espírita brasileiro fazem isso. Ninguém me contou, eu vi. E ficam. Bom, eu vi cada absurdo. E hoje em dia eu agradeço a Deus e entendo, provavelmente, por que eu pedi para reencarnar nesses contextos, né? Porque eu pude ver os bastidores do movimento espírita. Então, por isso que eu logo fui vendo como é que a banda tocava, como é que funcionava os bastidores. Porque é um circo. É um circo. Aí a gente fica assim, pô, aquela pessoa, como é que aquela pessoa desponta? E ela vai daqui a pouco tendo milhares e milhões de pessoas seguindo aí tu começa a ver que é um trabalho do bastidor que faz a diferença.
Porque no bastidor a pessoa faz um circo que atrai as pessoas. Então, aonde ela vai fazendo isso, ela vai granjeando uma legião de pessoas. Aí quem trabalha a sério, quem divulga a sério, faz o quê? Olha, não sei a resposta, não é possível, talvez, é por hipótese. Aí as pessoas ficam, aquele estudo lá do Lauro, do Michel Dweck, é tudo talvez, não sabemos, temos que ver, tem que estudar. Eu abro lá a página do fulano, ele está explicando tudo, vamos ficar com esse fulano. É assim, é o ser humano. A gente tem que esperar, temos que esperar que as pessoas usem a razão, porque elas acham que isso é vantagem, mas elas estão se enganando, né? Elas mesmo. O Luciano está dizendo ali, né? Estou há menos de um ano no Espiritismo e estou tentando estudar de forma séria. Eu diria para o Luciano, força e coragem, porque todos vão tentar tirar ele desse caminho, né? A tentação é muito grande. Quando tu quer seguir Kardec, eu acho que eu já comentei com vocês aqui, só para concluir, já me despedir, eu estou desenvolvendo aquele trabalho do Nosso Lar segundo o Espiritismo, aquele projeto em que eu quero mostrar por que a obra Nosso Lar não concorda com Kardec. Olha, eu acho que noite sim, noite não, eu sonho com espíritos que chegam para mim e dizem assim: nós vamos te mostrar como as colônias espirituais são verdadeiras. Todas as noites, eu praticamente todas as noites, desde que eu iniciei esse projeto, vem diversos espíritos, cada um me mostrando uma colônia diferente para me convencer de que Kardec está errado e André Luiz está certo. Olha só, se eu não estou bem embasado em Kardec, a gente cede, né? Daqui a pouco eu começo, mas será que não é bem assim? Então é bem assim, quem começa a estudar Kardec, já vi muitos amigos que começam a estudar Kardec, lá na metade do caminho eles, vão para outra coisa. Porque há o interesse de que se não se estude Kardec. Por uma razão muito simples, né? Com Kardec, a gente está seguro. Por isso que é preciso tirar Kardec da jogada. Essas pessoas, elas tentam tirar Kardec ou diminuir Kardec, porque aí eu consigo colocar qualquer coisa. Com Kardec, não. Com Kardec, se eu não seguir os critérios, eu não aceito. Então, eu diria para o Luciano, se esforce, dentro do possível, se a gente puder ajudar, para continuar lendo as 23, estudando, mas você vai ver todas as coisas tentando fazer com que você não estude Kardec. Mas a gente tem que ser persistente, né? Da minha parte, eu quero agradecer a vocês, ao Lauro, ao Eric, e quem participou. E segunda que vem a gente está de novo aí para encerrar o assunto desse primeiro capítulo. Espero que a gente tenha contribuído mais um pouco para que as pessoas, né, procurem usar a razão e estudar aí a Kardec mais a fundo. Eric, fica à vontade. Eu queria também agradecer, excelente, obrigado Michel, o Lauro, a todos, a Lucimar, o Luciano, o Alex, né? Curtam, compartilhem e até a próxima. É isso aí, gente. É isso que a Lucimar colocou, né? Espiritismo com Kardec liberta. Né? Até porque, se nós não olharmos dessa forma, ignorarmos o Espiritismo com Kardec, nós vamos ficar como no mais o mesmo. Então, é preciso repensar isso. Alguém pode até perguntar, né? Mas parece que teve um desvio, né, de tema. Não teve uma fuga de tema, não. É porque realmente nós voltamos os atributos da divindade. Então, nós vamos estar sempre batendo nessa tecla para que fique cada vez mais claro para nós e para quem está nos assistindo. E vamos insistir sempre também em abrir os olhos daqueles que estão no movimento espírita brasileiro, aqueles que frequentam as casas, para repensar um pouco mais sobre o que querem do espiritismo, né? Querem o espiritismo, como o Cosme vai dizer sobre, por exemplo, quem faz a prática do evangelho no lar. Não tem nada demais. Só que a pessoa está perdendo a oportunidade de aprofundar muito mais o que o evangelho tem a oferecer. Quando você simplesmente faz uma prática como um ritual,
mas não como um estudo aprofundado, usando as obras de Kardec como num todo, né? Bom, já vou aqui também agradecendo ao Eric, ao Michel, à Darlene, a Lucimar, ao Alex, ao Luciano, enfim, né, a quem eu não citei, que me perdoe, a você que está nos assistindo agora. Muito obrigado e, como já foi pedido, compartilhe esse estudo aí. Não encerramos o capítulo 1º, mas em contrapartida, acho que a gente tratou bem do tema, né, do panteísmo, ainda vamos falar na semana que vem, mas deixe aí os seus comentários, caso ficou alguma dúvida, que na semana que vem eu trago aqui para o Eric e para o Michel, para que a gente possa discutir, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado a todos, nos vemos amanhã às 18 horas para o estudo da Revista Espírita de 1858. Um abraço a todos, fiquem em paz. Até amanhã, pessoal.